Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson Galdino e é um prazer estar falando com vocês neste primeiro vídeo do canal Vozes e Olhares do Axé, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta? E aí galera, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês aqui. Eu quero, antes de qualquer coisa, para você que me conhece, parabéns. Para você que não me conhece ainda, deixa eu falar um pouquinho da minha trajetória até eu decidir criar esse canal, tá bom? Então assim, muito bem, Jefferson Galdino, nascido como Jefferson de Oliveira Ribeiro, filho de José Ribeiro, que Deus o tenha, mentira, ele tá vivo ainda, e filho de Elizabeth de Oliveira, a minha a minha rainha, minha mãe, linda, maravilhosa, né? Preta, incrível, ela é o meu pilar, ela é meu exemplo de ser humano nessa terra, certo? Bom, o meu contato com religião, né? Eu posso dizer que teve sim na infância. Na infância eu tive poucos contatos, né? Eu tenho algumas memórias vagas, né? De eu estando na igreja católica, eu fui batizado na igreja católica, né? Que eu já vi fotos disso, né? Fui batizado na igreja católica, mas na igreja católica o máximo que eu ia era em missa, era missa de sétimo dia, era missa de casamento, né? Só essas coisas, mas não era um frequentador, um assíduo. Eu falava que eu era católico não praticante, né? Então minha vida foi assim, não tive nada a ver com a igreja católica, né? Era o cara que rezava de vez em quando uma Ave Maria para dormir, um Pai Nosso, né? Mas não tinha nada assim, nossa, como ele é católico, como ele não, enfim, né? E lembro, quando eu era criança, de alguns episódios onde minhas tias se reuniam na casa delas, lá de uma ou outra lá, para fazer alguns trabalhos voltados para a área da Umbanda, né, assim, né, então eu não lembro exatamente o que era especificamente, eu me lembro só uma vez que uma pessoa lá incorporada pegou o bolo, passou na minha perna, né, e eu morri de medo e corri, né, não lembro o que era exatamente, certo? Lembro de ver, às vezes, minha mãe defumando a casa, né? Passando o turíbulo pra lá, pra cá, né? Tá enfumaçando toda a casa, achava mó legal aquilo ali, que eu adorava o cheiro das ervas. E aí, só isso, eu não frequentava, não. Minhas tias frequentavam. Eu lembro do quartinho da minha avó Cesária, né? Olha aqui, vovó Cesária aqui, ó. Vovó Cesária, tem essa foto dela aqui de Umbanda assim, mas eu nunca vi ela assim na vida real. Nunca, na vida real assim, né? Nunca vi, né? Bem essa vovó Cesária, inclusive. Nunca vi ela assim, não. Mas eu vi o quartinho que ela tinha com as imagens dos guias dela, né? E eu lembro, na cozinha tinha um adjá, né? O adjá. E o adjá é isso aqui que vocês estão vendo aqui, certo? Pra quem não sabe, às vezes eu tô falando com pessoas leigas, né? Então o adjá ficava pendurado na cozinha. Eu lembro uma vez que eu subi na mesa pra pegar. Quando eu fui com a mão, do nada veio... Menino, não mexe nisso! Porque se você mexer nisso daí, sua avó incorpora na hora. Eu falei, caraca, irmão! Sério? Que louco, eu queria ver isso. Era mentira, hoje eu descobri que era mentira. Se eu mexesse aquilo ali, era só pra eu não mexer mesmo, né? Então tinha essas ideias aí, só pra não... As tias falavam só pra que eu não mexesse nas coisas da minha avó, né? Bom, o tempo passou, minha adolescência, eu não tive nenhum contato, assim, com a religião, né? Era só rua mesmo, meu negócio, né? E eu lembro que com 14 anos, a minha avó, Cesária, ela tava na Igreja Universal, né? Do nada, e ela me levou na Igreja Universal e eu fui só pra acompanhar ela, porque eu ia, tadinha, a bichinha a senhora já era velhinha, então eu ia lá pra ajudar ela, né? E lá o povo pensou que eu era crente, então não era. Dá glória. Com 18 anos, eu fui atrás da minha vizinha, que era evangélica, eu tava doido pra ficar com ela, aí eu fui pra igreja. Aí do nada eu fiquei lá, aceitei Jesus, né? Virei crente. 6 meses depois ela terminou comigo, aí eu falei, já que eu tô aqui, continua. Continuei, passaram-se 18 anos, fui diácono da igreja. Eu era músico, eu cantava, eu tocava bateria, tocava violão, tocava guitarra. Fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Cheguei a fazer teatro, eu não era dos melhores atores, né? Mas fazia umas graças, né? Enfim, eu sei que depois de 18 anos eu saí da igreja porque já não aguentava mais ver tanta... enfim, eu não vou entrar agora nesse assunto, deixa para um próximo episódio, né? Mas importa que depois que eu saí da igreja, né? Eu vivi minha vida normal, de boa, tranquilo.
Até que um dia, depois de alguns anos, isso foi em janeiro de 2023, eu tive um sonho. E aí eu preciso contar pra você esse sonho, né? Nesse sonho, eu lembro que eu estava num barracão de chão batido, terra, e as paredes de palha e o teto de palha, tudo escuro. Eu só via uma luz vermelha bem de longe. E do meio da multidão, de repente a multidão se diluiu e veio um homem negrão pro meu lado, vestindo uma cartola, uma capa. Hoje eu sei quem é, mas no sonho eu não lembrava. E aí ele veio e falou pra mim assim: falou bem assim, nós estamos com você há muito tempo, te guardando, protegendo, cuidando de você, cuidando dos seus caminhos. E já tá na hora de você trabalhar com a gente. Eu falei, rapaz, eu fiquei feliz com aquilo, né? Não fiquei com medo. Aí ele virou, deu 3 passos, depois virou pra mim, falou assim: e você sabe quem eu sou? Eu sou Exu. Uf, eu acordei, mano. Falei, cara, que bagulho louco. Um sonho extremamente real. Nisso, eu não contei pra ninguém. Só contei pra minha esposa, pra Epifânia. Falei, amor, sonhei assim, assim, assado. Ela falou, nossa, caramba, que louco. Epifânia é católica. Ela não tem essa espiritualidade, não, assim. E eu não contei isso pra mais ninguém. E eu saí. Nessa época eu tava trabalhando pra Claro, instalando internet, né? E eu trabalhava na Zona Leste, né? São Paulo, minha base era na Zona Leste, no Guilherme Esperança, Zona Leste de São Paulo. E aí, eles me colocaram pra trabalhar na Zona Norte. E eu fui puto da vida num dia, falei, gente, sério, Zona Norte é muito longe e tal, não sei o que. Lá fui eu, né? Lá fui eu, só que eu fui assim, pensando, pô, tomara que eu encontre pessoas com uma vibe boa. Tomara que eu encontre pessoas com uma vibe boa, né? E eu sei que a primeira cliente, na frente do Shopping Tucuruvi, que eu cheguei lá, tava escrito Cigana. Eu não vou falar o nome dela, tá? Da pessoa. Mas tava escrito assim, Cigana Fulana. Eu falei, rapaz, vai ser uma vibe boa. Eu entrei e comecei a conversar com o marido dela, não conversei com ela, né? Eu lembro que eu falava com ele e ele tava me explicando que tinha acabado de chegar do Acre, 4 dias. E, cara, eu não conversei com ela, com a cigana, né, e tal. E depois eu vim descobrir que, na verdade, ela não é que ela é cigana, é que ela incorpora a cigana, né? Mas até então, porque eu não sabia, pra mim ela era cigana mesmo, né? Beleza, tô ali conversando, bererê, parará. Eu sei que teve um momento que eu entrei no quarto deles pra instalar o fio, e aí eu saí pra buscar uma ferramenta, e quando eu voltei ela tava encostada na parede aqui assim, né? Eu, opa, tudo bem? E tô aqui. Eu sei que eu olhava pro lado, ela tá assim, né, pra mim, né? E eu, aí eu olho pro lado, ela tá assim. Aí eu, aí ela olhou pra mim e falou assim: Exu falou com você, né? Eu, hein? E foi no sonho, né? Eu falei, Legal! Bem louco! caraca, irmão, revelação da cigana. Mano, eu sei que eu fiquei bobo. Eu comecei a falar a respeito da minha vontade que eu tinha de conhecer a religião. Eu queria me reencontrar com as minhas raízes, né? Eu sei que nesse dia ela falou assim: volta um dia aqui, né? Vem um dia sem compromisso. E aí eu vou pedir pra cigana jogar o tarô pra você, né? Eu voltei. A única coisa que eu falei foi minha data de nascimento e meu nome de nascimento, né? E aí essa mulher começou a jogar, cigana incorporada, começou a jogar tarô. Ela falou meu passado inteirinho, meu presente, contou algumas coisinhas do futuro. Desse dia em diante eu comecei a me conectar, e aí eu vou contar a parte de contato com a espiritualidade, com os guias, em um outro episódio. Mas eu sei que dali eu comecei a conhecer mais, né, um pouquinho da religião. E eu sei que eu fui levado a alguns outros terreiros, no caso por ela, fui levado para na época, o pai e mãe de santo, zelador dela, né? E ali eu conheci o candomblé, uma parte do candomblé, e foi quando eu conheci o Babazarat, né, que era o candomblé, e através dele conheci o Baba Diego, né, Baba Diego de Airá, que é com quem eu fotografo sempre, você vai ver aqui, né, alguma entrevista dele, vai ver alguns trabalhos que eu faço sempre lá no terreiro, né, e, bom, eu sei que com a fotografia, como estou falando, sou fotógrafo de axé, né, a fotografia me possibilitou mostrar o mundo das religiões de matriz africana.
E me deu voz, né, para desmistificar o que as pessoas falam sobre religiões de matriz africana. E com o meu olhar, eu tenho trazido... Essa palavra? Trazido? Sério? Não sei se existe. Eu trago a minha vivência no axé. Não só no axé, mas toda a minha vivência de vida, né? Tudo que eu vivi aqui, eu trago, né? E aí surgiu essa ideia de não trazer apenas a fotografia, mas trazer o que acontece, porque eu vi que existe muito preconceito e muita mentira sobre a nossa religião, né? Existe. Muitas pessoas que não conhecem, né? Falam besteira. E aí eu falei, gente, eu quero falar a respeito disso. Eu quero mostrar a beleza que tem nas religiões de matriz africana, a força do povo negro, a beleza, força, sabe, a representação, a representatividade. E aí, é para isso, eu estou aqui trazendo a minha história para falar para vocês qual que é a missão desse canal, qual que é o intuito desse canal. É exatamente trazer histórias de pessoas e sacerdotes, né? De pessoas que já estão adeptos à religião, né? Pessoas que são simpatizantes, né? Sacerdotes, pais, mães de santo, zeladores espirituais, né? Trazer ensinos. Eu não pretendo ensinar ninguém nada, mas mostrar os ensinamentos que existem no candomblé, na umbanda, na quimbanda, né? Desmistificar os preconceitos e as mentiras que levantam sobre a religião, né? Fala um pouquinho dos marmoteiros também. E celebrar a beleza do axé. E eu vou começar no próximo vídeo falando sobre o último candomblé que eu fotografei esse ano, né? Que foi o candomblé de Ogum, o Exu e Ogum, lá no Ile Iná Axé Ofa Odé, Axé Parque Suíço da Cantareira, do babá Diego, né? E aí vocês vão ver, desculpa esse né, eu não vou cortar não, tá? Eu não vou cortar esse né não, porque é um vício de linguagem, eu vou curar ele, porque se eu ficar cortando também vai ficar estranho, tá? Mas para não ficar muito longo, e espero que você tenha gostado de ouvir um pouquinho da minha história até aqui, tá? Mais ou menos. Eu vou pedir para você, para que me ajude. Como assim? Você já viu esse vídeo até aqui, então eu acredito que você está gostando. Então vem aqui no curtir e deixa uma curtida, tá? Cada curtida que você dá aqui no canal me enche de axé e você recebe axé também, tá? Se inscreva no canal, gente. Eu vou trazer muita coisa legal aqui pro nosso povo, pro povo preto. Vou falar da nossa cor, vou falar da beleza da nossa cor. Não vou trazer coisas chatas, não, tá? Tem muita coisa chata que o povo gosta de falar por aí. Eu vou trazer coisas legais, tá? Não vou ficar contando muita piadinha, prometo. Sei. Talvez, quem sabe, né? Mas se inscreve no canal, tá bom? Ativa as notificações, clica no sininho, essas coisas que todo mundo fala, né? E deixa seu comentário, por favor. Deixa seu comentário aqui, é importante para eu poder conversar com vocês. Tudo bem. Topo. Topa? Topo. Saber o que vocês querem falar, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, né? Fala se eu tô falando coisa certa, se eu tô falando coisa errada, se você conhece, se você já passou pelo que eu estou passando, tá bom? E vamos que vamos, gente. Vamos juntos, tá? Espero que vocês tenham curtido até aqui. O próximo vídeo, ele será em breve, tá bom? E eu vou mostrar. Eu vou mostrar os bastidores. Eu vou mostrar... Eu não vou... Olha, eu não vou esconder. Eu vou mostrar os bastidores. Ai, eu também! Que demais! Ai, que delícia! Tá? Do que acontece antes do candomblé começar. Antes da festa começar, aquela coisa maravilhosa, antes de deixar em terra, tem umas coisas que acontecem que vocês vão querer ver. Então, se você quer ver, fique esperto que no próximo vai ser muito bom. Gente, vozes e olhares de axé. Meu nome é Jefferson Galdino e eu espero vocês na próxima, tá? Beijo!